Olá! Bem-vindo a essa nova aula do nosso curso de Desenvolvimento Sustentável e dessa vez nós vamos conversar sobre energias não renováveis. Vamos discutir um pouco as preocupações, as dores e os principais conceitos de simulação que nós temos que estar atentos neste setor. Antes de mais nada, quando a gente fala de energias não renováveis, o setor de óleo e gás merece um grande destaque, principalmente pela importância que ele tem não só na matriz energética brasileira, mas na nossa matriz econômica. E quando a gente fala de desafios para a indústria, eles são vários. Erosões e corrosões, a gente pode falar de estimativas de vida e a gestão de manutenção para esta, comissionamento do controle do sistema e taxas operacionais, otimização da forma, redução de custos, manutenção preditiva, prescritiva, otimização do processo de manutenção, prevenção e implantação de sistemas de emergência, obrigações sociais e legais, redução do índice de emissões para atender a regulamentos. Mas, de uma forma geral, este é um setor que é focado no máximo desempenho, grande segurança e administração ambiental e a obtenção de cada vez menos custo operacional. Quando falamos do setor de óleo e gás, nós podemos varrer uma grande quantidade de possibilidades. Primeiro, estudos no sistema de comunicação e transferência de dados. Máquinas elétricas e eletrônica de energia. Estamos falando de estudos térmicos de eletromagnetismo associados a esses equipamentos. Sistemas térmicos e controles de emissões. Sistemas de processamento, armazenamento de dados, transferência. Cabos de energia e sistemas de geração energética, estruturas e sistemas mecânicos, sistemas de operação e monitoramento remotos, sistemas de reforço e compressão, ferramentas e sistemas de perfuração e downhole, e gêmeo digital, uma grande preocupação crescente a este setor. Todos estes assuntos, sem exceção, podem ser trabalhados a partir do uso da tecnologia de simulação e do protótipo digital. E quando discutimos aplicações para o setor, elas são várias. Uma grande pauta de muito interesse, inclusive um termo que foi aí estampado no mercado internacional por ação brasileira, o Flow Assurance. Então a capacidade de fazer estudos térmicos, resfriamento e verificar a confiabilidade associada ao escoamento desse material, em que a gente está falando de petróleo, água, areia, sal, vários materiais diferentes. Nós podemos também fazer análises de risco, onde vamos estudar erosões, corrosões, projetos de flares. Aplicações subsea, ou seja, marítimas, em que vamos estar preocupados com umbilicais, fundações de estruturas de grande porte debaixo dos mares, gerenciamento térmico e eletrônico de sistemas altamente complexos e aplicações gerais, em que podemos fazer um estudo da vida e fadiga dos mais variados sistemas, estruturas e equipamentos, verificar cargas eólicas que estão submetendo a plataforma, cargas subsea que estão presentes por conta das correntes marítimas, estruturas offshore e, por que não, projetos de ROV. E agora vamos entrar em energia renovável. Quando falamos de energia renovável, é importante nós discorrermos o que é de fato energia renovável. Quando a gente tem uma preocupação com energia renovável, a gente tem aqui de uma forma geral a preocupação com regulamentação ambiental, demanda dos clientes por produtos verdes que começam a ser cada vez mais exigidos pelo mercado consumidor. E redução de custos operacionais e geração de resíduos. A indústria é obrigada a agir com ambição e urgência frente a estes tópicos. E quando a gente fala de energia renovável, vamos dar aqui um zoom, vamos entrar no detalhamento da energia obtida pelas hidrelétricas, usinas de biomassa, solar e eólica, consequentemente. Começando pela energia hidrelétrica, maior aqui representante da matriz elétrica brasileira, com mais de 50% de toda a energia elétrica que é gerada. No âmbito da simulação, temos muitas possibilidades para fazer um estudo aprofundado dos mais variados casos,
Turbinas Francis, Pelton, estudos de barragens, de desvio de fluxo, análise estrutural de comportas, as possibilidades são várias. Mas é importante deixar aqui claro que quando a gente fala que mais de 50% da energia do Brasil é de origem hidrelétrica, esse número atualmente é de 67%. Se nós somarmos as energias obtidas a partir das grandes usinas hidrelétricas, junto com os pequenos geradores de energia. Quando a gente analisa este somatório e vê que praticamente 70% da energia de todo um país vem de uma única fonte, a gente começa a observar o impacto que é possível ser observado em períodos em que essa fonte é ameaçada, como o período de seca em que estamos vivendo, em que as causas são diversas. Podemos discutir aqui vários fenômenos que estão acontecendo a nível mundo, desmatamentos na Amazônia que estão modificando o padrão de chuvas também do mundo todo, mas a consequência direta é: no Brasil chove cada vez menos e as nossas reservas de água estão cada vez menores. Com isso, nós começamos a observar um empenho do mercado de obtenção de energia a trabalhar com outras fontes de energia para tentar suprimir esta alta demanda e dependência que temos de uma única fonte. Mas quando a gente fala aqui deste setor específico, que é muito representado por máquinas rotativas, a primeira máquina rotativa do mundo foi gerada a partir de um moinho para, a partir da energia de rios, fazer a movimentação de materiais e trabalhar aqui com grãos. A gente consegue observar tópicos comuns. Todo este mercado tem preocupações de desempenho, confiabilidade e custo, preocupados com atingir a maior eficiência para novos padrões, redução de time to market e aumento da vida dos equipamentos, para obter aqui um maior alcance operacional, ter uma maior confiabilidade, ainda menos emissões, com menos ruídos, menos vibrações e, claro, menos custo. E quando a gente fala de turbomáquinas em geral, as possibilidades são várias. Ventiladores, bombas, compressores, turbinas hidráulicas, turbinas de entrada radial, conversores de torque e acoplamentos de fluidos, turbocompressores, turbinas a vapor, turbinas a gás. Quando a gente fala de turbomáquinas, nós entramos num universo fascinante a ser estudado. Mas quando a gente fala de energia hidrelétrica, energia hidráulica brasileira, a gente está falando de turbinas hidráulicas propriamente ditas, que podem ser divididas aqui nas mais variadas formas que não fazem parte da pauta aqui atual. Mas vamos analisar a capacidade instalada dessa energia no Brasil. A gente observa aqui, num primeiro momento, a capacidade instalada em todo o mundo e que existe uma crescente, existe aqui uma maior presença de usinas hidrelétricas a nível mundial, mas um incremento singelo, contido, pequeno, por conta das várias consequências que podem ser observadas frente a essa forma de obtenção de energia. Normalmente, quando nós construímos uma hidrelétrica, a gente tem que fazer desvios dos rios que são nativos na região, ocasionar alagamentos que comprometem a fauna e a flora em regiões importantes, e a cada ano que passa, mais essa forma de obtenção de energia passa a ser criticada por conta dos efeitos colaterais para sua presença. Mas se a gente observar a energia instalada no Brasil, a gente começa a perceber uma crescente mais agressiva, onde enquanto a gente observa que a nível mundo, talvez a gente comece a observar uma tendência de estagnação, o Brasil continua com uma ascendente no crescimento aqui dessa forma de energia. Lembrando que nós estamos muito suscetíveis às futuras secas que ocorrem e é por isso que essa forma de obtenção de energia hoje é praticada com valores mais altos do que as demais. E se nós analisarmos as regiões aqui em que temos maior presença de energia instalada hidráulica, a gente pode observar a região sul, sudeste, centro-oeste com usinas de grande destaque. Relembrando os valores que foram praticados, a gente observa que no último leilão que ocorreu, que você tem o dado aqui compilado, a energia hidrelétrica tem um custo relativamente significativo maior do que biomassa
e essa distância aumenta quando comparado com energia eólica e solar. E quando a gente fala das aplicações ANSYS, as aplicações de simulação para essa indústria, a gente pode analisar de duas formas diferentes o grande grosso, o grande macro das possibilidades. Vamos começar falando da turbomáquina em si. A gente pode fazer uma análise da geração de energia e eficiência energética que esse sistema vai apresentar. É possível fazer o estudo de integridade estrutural das pás dessa turbina para verificar se nós não conseguimos projetar um rotor ainda mais esbelto, mais leve e mais barato que atenda a minha solicitação. É possível trabalhar no mercado que estuda a erosão e cavitação desses sistemas, problemas preocupantes e importantes para o setor. É possível fazer também uma verificação de flutter, onde a gente observa a variação que a estrutura vai ter, a deformação oriunda de efeitos do escoamento e o impacto extremamente prejudicial que pode ser presente quando ocorrem falhas. E levantar curvas de desempenho, em que é possível observar como que é o desempenho desse tipo de equipamento quando em sua aplicação ótima e quando na aplicação não ótima, que é o cenário que a maior parte das usinas brasileiras estão passando no momento. Agora, nós também podemos associar os nossos estudos numa outra esfera, que é da estrutura que possibilita este tipo de operação. Então a gente compila aqui alguns casos que são possíveis de serem compartilhados, associados aos reservatórios em si, às comportas, onde, por exemplo, a análise de vertedouros, como este aqui, estudo cortesia da Universidade Técnica de Berlim, é possível, em que o estudo de superfície livre de escoamento é uma possibilidade, para a gente verificar aqui velocidades do escoamento, gradientes. Outra aplicação, cortesia aqui da Hydro-Quebec, em que a gente observa a variação de escoamento que é presente no sistema de alimentação da turbina, e foi possível observar a partir desse estudo regiões em que eu vou ter maiores gradientes de velocidade do que outros, ocasionando uma menor eficiência da máquina em geral. Nós temos aqui exemplos de aplicação também de vertedouros e de dimensionamento estrutural, por exemplo, aqui das usinas de Simon Bolívar. A gente pode verificar também estudos como esse da cortesia da Universidade de Iowa, de vertedouros, pensando aqui num projeto para que a fauna local tenha condições de prosperar, e estudos de comportas, nos quais a E3S já teve a oportunidade de trabalhar de uma forma bastante próxima, principalmente nos últimos anos. Com isso, é hora da gente mudar a pauta e discutirmos novas formas de energia.